Obrigado ao senhor e a todos os senhores pela presença e aos telespectadores. A única estratégia que eu me permito usar é falar através dos meios de comunicação. Eu não creio que, para ser atingido um universo como o da população brasileira, de cerca de 150 milhões de pessoas, possa existir uma outra estratégia. Exatamente isso. Doutor, o senhor vai continuar usando o bordão, meu nome é Enéas, que eu acabei de ler aqui no perfil do senhor? Ainda não defini isso, uma vez que isso, para dizer essa expressão, que é o meu nome mesmo, eu levo cerca de 2 segundos. Eu, quando tinha 15 segundos, gastava 2. Se usar de novo, gastarei 2 dentro de 1 minuto, que será um tempo bem menor do que o total. Doutor Enéas, o senhor enfatiza muito... Desculpe. Perdão, Josemar, por Lá, favor. vira assim, né? Boa noite, doutor Enéas. Boa noite, senhor. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, é uma preocupação, talvez, de toda a sociedade brasileira. O senhor vem dizendo insistentemente que não precisa de deputado porque todos não gostam do senhor. Eu gostaria de saber o seguinte, num regime democrático, como é que o senhor pretende governar sem o apoio de deputados, sem o apoio do Poder Legislativo? Bom, há uma distorção aí. Eu não disse que os deputados, como um conjunto, não gostam de mim. Aliás, é preciso ficar bem claro isso, eu não tenho nada contra nenhum deles em particular. Eu me refiro sempre ao modelo carcomido, putrefato que aí está. Eu falo sempre de um sistema de troca de favores que faz, inclusive, com que candidatos à presidência da República de um partido aliem-se a um outro partido que tem toda uma tintura ideológica diametralmente oposta. É disso que eu falo, é isso que eu me refiro. Agora, no que concerne a apoio. Há pouco tempo atrás tivemos um presidente da República, Sua Excelência, o senhor Fernando Collor, que foi eleito por um partido inexpressivo, que nem tinha sido fundado por ele, ao contrário de nós, que fizemos o PRONA com suor desde 89, e tomou medidas extremamente deletérias para a nação, não tinha maioria e o Congresso se curvou tranquilamente. Eu não vejo nenhuma dificuldade em governar, desde que as mensagens sejam claras, inequívocas, por favor, só terminar, desde que o Congresso saiba exatamente o que vai ser feito e haverá uma correspondência bionívoca entre o que vai ser feito e o que está sendo dito, uma vez que é um programa a ser apresentado. Não creio que haja dificuldade, uma vez que os senhores congressistas querem o bem da nação. Fernando Mito. Doutor Enéas, o senhor enfatiza muito a questão da disciplina, né? Sem dúvida. E a questão da autoridade também. Sem dúvida. O senhor é a favor até da inclusão de matérias nos cursos primários que dizem respeito ao amor à pátria, à bandeira, à disciplina social, o respeito à autoridade, etc. O senhor, ideologicamente, se aproxima de algum modelo conhecido? Quer dizer, como é que o senhor se qualificaria hoje? Difícil, difícil. Eu posso dizer, falar de mim é difícil. Vamos falar do modelo do nosso partido. Aqui, né? Voltando para o senhor, que eu estou conversando com o senhor. O PRONA defende um Estado forte, técnico e intervencionista. Um Estado que se preocupe realmente com a nação e não que seja propriedade de um grupo reduzido de políticos. Nós acreditamos que é perfeitamente possível resgatar essa dívida social gigantesca da nossa terra, desde que haja uma mensagem firme e que por trás da mensagem haja um lastro de preparo que faça com que o presidente da República não seja um títere, não seja um boneco levado de um lado para o outro, na dependência de quem está à sua direita ou à esquerda. O senhor quer um presidente da República mais poderoso do que o que sempre tivemos? Não, porque os nossos presidentes da República, por terem sido extremamente incultos em quase sua maioria, né? Quase a maioria, e por serem homens de personalidade extremamente frágil, têm sido levados para um lado e para o outro. Haja vista o que ocorre agora recentemente com Sua Excelência, o senhor presidente da República, que cede a uma pressão quando, eu quero crer, o chefe da nação deveria agir de modo firme. Se ele é o chefe, ele deve ter firmeza. Um presidente deve presidir, senão não é presidente. Um presidente deve ser de fato e não só de direito. Nesse sentido, se o senhor me pergunta, eu sou um homem que gosta de ordem, de autoridade, de respeito. Se o senhor me disser assim, o senhor dialoga? Sim, dialogo sempre. Eu ouço, por exemplo, se os senhores disserem, o senhor tem 1 minuto, eu falo 1 minuto. Se os senhores disserem, eu obedeço às regras. E gosto que haja obediência à lei e à ordem. É assim que eu entendo uma nação civilizada. O regime militar que foi implantado no Brasil se aproximou desse modelo que o senhor defende? Não. Lamentavelmente, o regime militar esqueceu-se de uma coisa fundamental, que é a formação do cidadão, o investimento no homem. Segunda falha, o regime militar asfixiou a imprensa. E não existe no Brasil nenhum partido político, não é só o partido que eu criei e que está hoje, graças a Deus, representado em quase todo o Brasil. Não há nenhum partido político que possa ir a todos os rincões, que possa saber exatamente o que está se passando
na intimidade do poder. Não há partido nenhum. Então a imprensa tem que ter liberdade para isso. E ela terá essa liberdade com a nossa chegada, sem dúvida, para fiscalizar aquilo que está sendo feito. Pois se aquilo que nós queremos fazer tem que ser para o bem da nação, a imprensa tem que ter. Isto é uma coisa. Outra coisa é a absoluta falta de responsabilidade com que a imprensa se comporta atualmente. Por exemplo, cito de modo claro, na capa de uma revista aparecem as 3 figuras magnas do país. Sua Excelência o Presidente da República, Sua Excelência o Presidente do Congresso, Sua Excelência o Presidente do Supremo Tribunal Federal, vestidos como pessoas do sexo feminino, numa dança. A revista se chama Revista Veja. Eu não entendo que lucro, que vantagem a nação tem com isso. Estou sendo sincero, com a mesma clareza com que falo sempre. Então, repare, chamam-me de autoritário. Eu digo, não, eu quero ordem, quero respeito, quero liberdade de expressão, mas quero responsabilidade também. E quero crer que não há nenhum pai de família que goste de, às 7 horas da noite, ligar um instrumento, um aparelho de televisão, e ver na tela expostas cenas de lascívia, de luxúria, de lubricidade, de sexo quase explícito, que deformam a personalidade e a informação dos seus filhos. Eu não acredito que haja nenhum chefe de família lúcido que goste disso. Doutor Ernesto. Essas teses são claras, eu estou repetindo como sempre fiz. Tá, vamos a mais uma pergunta, mas apenas quero dizer, Clóvis, o seguinte, que o senhor Guilherme Grimaldi de Ipiranga já usou essa expressão autoritária que o senhor mesmo Todos usou usam, agora. normal. Clóvis Rossi. Não sei, pelas entrevistas anteriores que eu li do senhor, se houver alguma distorção, o senhor me corrija, me dá mais a sensação de que o senhor é menos candidato à presidência da República e mais candidato a Fujimori do Brasil, é isso mesmo? Não, nunca disse isso. Não tenho nenhuma admiração pelo senhor Fujimori, principalmente porque o modelo de natureza macroeconômica que foi utilizado lá repete os ecos da ventania neoliberal que assola o continente sul-americano. Não tenho nenhuma simpatia. Não vejo em que eu possa ser comparado ao senhor Fujimori. Nunca disse em nenhum programa que iria fechar esta ou aquela instituição. Nunca disse isto. Em nenhum momento. Não vejo nenhuma razão para essa comparação. Doutor Enéas, eu Tipo queria sem saber, quando o senhor faz essas críticas aos meios de comunicação, por falta de responsabilidade, o senhor Exato. diz que, na eventualidade de ser presidente, usaria de mecanismos. Quer dizer, eu queria entender... Jurídicos, mecanismos jurídicos. Que mecanismos são esses? Hoje a Constituição não prevê nenhum tipo de intervenção, a imprensa é livre no país, e eu queria saber se o senhor batalharia para criar algum tipo de mecanismo de controle dos meios de comunicação. Vamos lá. Hoje mesmo eu estive na TV Bandeirantes e conversei com o senhor presidente da organização. Disse exatamente o que estou dizendo aqui. Eu digo as mesmas coisas sempre, com clareza meridiana. Com a clareza do líquor de quem não tem meningite. A mesma coisa sempre. Veja o senhor, existe um estatuto da criança e do adolescente, ao qual não há nenhuma obediência no país. Existem tentativas as mais escabrosas de tirar vantagem do menor abandonado. É uma indústria que aí está estabelecida. Então, é perfeitamente possível, usando a lei, tendo inteligência e vontade de ação firme, conversar com diretores dos meios de comunicação e mostrar a eles que é possível, ainda mais estando na presidência da República, com o poder que a lei confere, e tendo um Congresso que naturalmente estará afinado. E eu lhe digo por que estará afinado. Eu digo já. Imagine o senhor que, tendo 1 minuto no horário eleitoral gratuito, eu chegue a ser eleito. Imagine o senhor, apenas como exercício de raciocínio. Eu terei mostrado de forma inequívoca a toda a imprensa brasileira que tudo que é transmitido todos os dias não é o que a população quer. Em todas as páginas dos jornais, eles estão repletos de notícias dos candidatos da imprensa. Aqueles que a imprensa prestigia. Que ela diz que tem experiência política. Como se experiência política fosse andar pelas ruas fazendo greves, gritando, ou fazendo comícios. Eu não vejo assim. Eu vejo, senhor, que experiência resulta de aprendizado, de conhecimento do assunto. Por isso eu estou esperando que nós comecemos a falar das questões magnas aqui já. Mas essa é uma questão que pode ser considerada um problema brasileiro. O senhor foi o primeiro a apontar o problema da forma falta com que de os meios... respeito à criança que Exatamente. existe hoje. E esse Mas não é um problema brasileiro? Eu já citei para o senhor o Estatuto da Criança e do Adolescente e a outra questão também, a qual não se faz referência normalmente, que é o direito de concessão. O direito de concessão previsto na Carta Magna, ele existe porque Sua Excelência, o Presidente da República, assina esse direito. Doutor Ernesto. Mas eu só queria, por favor, de só queria cassação entender das qual é o... emissoras que não se enquadrarem ao modelo que o senhor... Eu queria entender se é um processo de negociação, Negociação. de discussão com a sociedade, Negociação. ou se seria intervenção. Pois não, da sua assim como eu parte. estive hoje com o presidente, o primeiro de uma rede de comunicação que me convidou para conversar, e só fui porque fui convidado, tá? Jamais impus minha presença a lugar nenhum.
Estou aqui porque os senhores mandaram um ofício, Doutor Neves. claro, calcado na lei, né? Mas eu quero crer que, conversando com os diretores, presidentes dos meios de comunicação, como todos são chefes de família, e apenas eles participam do processo, porque, quero crer, não há outro jeito, é uma briga por Ibope, quando se ficar claro, quando não houver dúvida, quando for irrefragável a tese que existe comando na nação, e nessa história de faz de conta que aí está, sabe? Perdoe-me, essa bagunça generalizada que hoje é o Estado brasileiro, fraco, incapaz de tomar decisões, mal informado, mal organizado, com uma desordem em todos os níveis. Quando ficar claro que não é mais assim, eu quero crer que não será. Doutor Neves.